Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Nós estamos com um probleminha, a Silvia está tendo uma dificuldade de acessar. Nós vamos fazer, deixa eu ver se vai... Ela está com dificuldade lá de acessar, vamos ver se direto pelo Face, se ela vai conseguir acessar. Vamos ver aqui... De qualquer forma, gente, bom dia a todos, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é dia 24/7, uma sexta-feira. A convidada de hoje é a Silvia, ela está tendo algum problema para acessar? Vamos fazer o seguinte, já são 9 horas, vamos fazer a prece, elevando a Deus os nossos pensamentos e corações. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de fé, de misericórdia e luz, aqui estamos diante de Ti, humildes, rogando que nos admita em Sua seara, que nos permita levarmos de Tuas bênçãos, de Tua luz, juntamente com as nossas boas energias, a todos os nossos irmãos que nos clamam socorro, que nos cobram as dívidas pretéritas, sejam na condição de encarnados ou aqueles que estão na erraticidade. Nós convidamos Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus, nosso mestre e governador do planeta Terra, os nossos espíritos protetores e o nosso anjo da guarda, com quem rogamos a fina sintonia, a fim de obtermos as boas intuições, os bons conselhos. E como Jesus nos ensinou, vamos elevar a Deus em agradecimento a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Vamos olhar aqui se a Silvia já conseguiu acessar lá. Deve estar acontecendo alguma coisa que ela não está conseguindo. Vamos fazer o seguinte. Bom dia a todos vocês, eu peço desculpas. Vamos fazer então do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Este é o título. Injúrias e violências. Deixa eu ver aqui, a Silvia parece que conseguiu, gente. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Gente, eu vou encerrar essa aqui e passar, eu peço a vocês, a Silvia conseguiu acessar o outro lá, e vou passar, abrir o outro. Muito obrigado a todos pela compreensão. Ela tinha conseguido acessar, derrubou, alguma coisa acontecendo com ela. Vamos ver aqui. Silvia, ela acessa e cai. Gente, mil desculpas. Silvia. Oi. Eu já estava com a transmissão lá, então eu já fiz a prece. Eu vou encerrar a outra transmissão e já te passo a palavra. Meus amigos, me acompanhem, nos acompanhem lá. A Silvia
Pior que ela deve estar com alguma instabilidade lá, que ela não consegue ficar. Hoje é o evangelho da superação. Olha, não é à toa que eu abri aqui e saiu os brandos e pacíficos. Ela está tendo alguma dificuldade, na hora que eu vou publicar o link, deixa eu ver se ela vai conseguir aqui. Silvia, está acontecendo alguma coisa que você está toda hora está caindo aí. Ai, tá. Agora foi. Eu vou abrir o link lá então. Pronto, agora deu certo. Tá. Meus irmãos, parece que deu certo lá. Obrigado a todos. Passem a acompanhar por lá, por favor. Pronto, agora deu certo. Tá. Meus irmãos, parece que deu certo lá. Obrigado a todos. Passem a acompanhar por lá, por favor. Silvia, eu já fiz a prece. Pode começar a sua explanação já. O pessoal já está aguardando já. Fica à vontade. Então, bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco, nos auxiliando, nos amparando. Aconteceu alguns imprevistos, né? Mas isso é... Então, vamos... Hoje, meus irmãos, nós vamos falar das bem-aventuranças, ou seja, do Sermão do Monte, que é a mesma coisa. Então, vamos lembrar de Jesus, daquele meigo nazareno, que subiu aquele monte, né? Então, ele diz assim... Tá apagando, Walter? Toca para frente. Ah, tá. Então, assim, quando ele subiu aquele monte, então ele disse assim, do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vargas de perfume, e as brisas da Galileia se haviam impregnados de virtudes poderosas e indestrutível, superior iam alcançar a todos os aflitos da terra. Então, Jesus viu aquelas pessoas, aqueles aflitos, e ele disse assim, que ele vendo aquelas pessoas, ele subiu ao monte. Então, nós temos que entender, meus irmãos, que Jesus nos vê, Jesus nos chama para o seu ministério, não é? Então, ele subindo aquele monte, ele disse assim, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nós vemos que essas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe é como um degrau, não é? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, qual será a virtude que Jesus enaltece nesta passagem do pobre em espírito? Nos parece que é a humildade. Por quê, meus irmãos? Sem a humildade,
não chegaremos ao topo. Sem a humildade, não chegaremos a ser filhos de Deus, não é? Então, nós vemos que quando Jesus, o ser mais humilde que esteve na terra foi Jesus. Porque quando ele foi lavar os pés de Simão Pedro disse, Senhor, os meus pés não lavarás, não é? Os meus pés não lavarás. Então, ele diz para Simão, Simão, se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Porque ele diz assim, mestre, meu mestre e Senhor. Então, ele diz, mestre, eu sou, não é? De outra vez, o moço rico se aproximou dele, então disse, bom mestre. Ele disse, por que me chamas bom? Bom só é o Pai, não é? Então, quando chamam ele de mestre, ele aceita. Quando chama bom, ele não aceita, porque bom é só Deus. Deus que é bom, Deus que é justo, Deus que é misericordioso. Então, se nós temos essa humildade, nós vamos galgar esses degraus. Depois ele diz assim, bem-aventurados os que choram, ou os aflitos, porque serão consolados. Meus irmãos, qual será a virtude que Jesus está enaltecendo aqui? Seria a resignação, não é? Porque para nós sermos humildes, nós temos que nos resignar. Porque sem a resignação, não podemos ser humildes. Então, às vezes nós queremos ter uma humildade que nós não temos, mas nós temos que procurar essa humildade dentro do nosso coração. Porque Jesus diz assim, se um filho te pede um pão, você não vai dar uma pedra. Se ele te pede um peixe, você não vai dar uma serpente. Se você que é mau, você que é um pai, que é mau, na visão de Jesus, quando seu filho te pede um pão e um peixe, você o atende, ainda mais será Deus, que tudo sabe e que tudo vê. Mas para ter esse coração, nós temos que ser resignados e temos que ser humildes. Então, nós podemos galgar outro degrau, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Que justiça é esta, meus irmãos? Será que é a justiça das pessoas que hoje nós olhamos, nós achamos que fulano é justo, eu vejo a justiça naquela pessoa, mas às vezes não é aquela justiça que Jesus está nos convidando. Porque, como ele disse, só será justo aquela pessoa que tem a bondade no seu coração, que ajuda o seu próximo, que não tem aquela maldade, não faz acepção às pessoas, não divide as pessoas. Mas para ter essa justiça, a pessoa tem que ser manso, resignado e humilde, porque senão então, qual será a virtude que Jesus está nos enaltecendo com essa misericórdia? Parece-me que é o perdão. E aqui, meus irmãos, antes de seguir à frente, nós vamos ver que a humildade, a resignação e a mansuetude são 3 virtudes humanas. Se nós formos analisar, ninguém vai ser humilde por mim, né? Ninguém vai ser resignado por mim e ninguém vai ser manso por mim. Então, essas 3 virtudes eu tenho que desenvolver em mim. Cada um de nós temos que buscar essa virtude para que nós possamos galgar mais um degrau. E nesta 4ª bem-aventurança, a justiça, meus irmãos, tem uma hora que nós não damos conta da nossa vida. É um problema financeiro, é a partida de um ente querido, é uma doença na família, e quando nós não damos conta quando nós não damos conta, nós temos que buscar Deus.
E para buscar Deus, nós temos que ter essa fé, mas a fé que o apóstolo Tiago disse, a fé que transporta a montanha, a fé com obras, porque ela sem obras, ela é morta. E às vezes nós queremos galgar alguma coisa, queremos isso, queremos aquilo, mas nós não temos aquela fé robusta, a fé que Jesus está nos enaltecendo aqui. Mas para ter o coração, para ver, para ter essa fé, nós temos que ser justo, temos que ser manso, temos que ser resignado e temos que ser humilde. Porque senão não seremos justos, nós seremos justiceiros. E aí então nós passaremos para a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, essa é uma virtude que é eu com o próximo, nós e o próximo, não é? Eu e você. Para mim poder perdoar, eu tenho que ter magoado, eu tenho que ter me sentido prejudicada, né? Então, só um ser não se sentiu, não tinha o que perdoar, porque ele não se magoava com ninguém, não é? Então, nós vemos aqui, nós podemos dar um exemplo, na parábola do bom samaritano, nós vemos que aquele homem estava caído, não é? E veio aquele homem naquele cavalo, desceu, chegou aos pés daquele homem caído ali e colocou azeite para limpar as feridas e deu-lhe vinho para reconfortar o seu corpo. Então, aquele homem, ele teve misericórdia daquele que estava caído, não é? Porque, se nós vemos, o sacerdote descia de Jerusalém, ele não teve compaixão, ele não ajudou aquele homem caído. O levita descia também de Jerusalém, ele também não teve compaixão. Porque se nós não tivermos um coração puro, nós não tivermos um coração misericordioso, justo, manso, resignado e humilde, nós não somos misericordiosos. Nós não perdoamos o nosso próximo. E nós temos que perdoar porque é muito bom você ter uma mão estendida ao invés de um dedo apontado, não é? Então, nós temos que ter essa misericórdia, temos que ter esse perdão. E nós vemos, meus irmãos, que não é fácil nós termos esse perdão, porque não é fácil perdoar. Nós sabemos, fala-se muito em perdão, fala-se que você tem que perdoar ou você tem que esquecer. Isso é uma coisa que nós temos que introjetar em nosso coração para nós podermos ter essa misericórdia e ter esse perdão. Porque se hoje nós precisamos perdoar, amanhã seremos nós, meus irmãos, que temos essa necessidade do perdão. Então, nós podemos galgar outro degrau. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Meus irmãos, para ter um coração puro, você tem que ser misericordioso, tem que ser justo, tem que ter uma mansuetude, tem que ser resignado e tem que ser humilde. Senão, você não galgará esta pureza, não terá esta pureza. Porque nós vemos que nós queremos ser filhos de Deus, mas o nosso coração ainda está cheio de mágoas, cheio de aves de rapina, não é? E nós temos que ser espontâneo. Essa pureza de coração é a espontaneidade. E aqui Jesus se refere também às crianças. Você não entrará no reino de Deus se não se assemelhar a eles, não é? Porque quando nós nascemos simples e sem conhecimento, quando nós chegamos a uma certa idade, nós perdemos aquelas pureza das crianças, né? Aquela mansuetude da criança, né? E então, porque nós vemos que uma criança, quando ela chega num ambiente,
ela não tem parcimônia, ela chega, ela vai, mexe nisso, mexe naquilo. Meus irmãos, mais uma vez eu peço desculpas a vocês. Hoje, não sei. Está acontecendo, não sei o que está Você acontecendo. estava falando, a última coisa que nós escutamos foi você estava falando das crianças, que elas mexem numa coisa, mexem na outra. Ah, tá. Então, é a criança, né, que tem que ter a pureza de coração. Mas também, quando nós nos referimos a essa pureza de coração, nós vamos buscar a prece, para nós ter aquela pureza. E Jesus fala assim: quando entrares no seu quarto, feche a porta e ore em silêncio a Deus, pedindo que Ele te ampare, que Ele te assista, não é? Então, nós vamos ver aqui, mas só para ter... Walter, ninguém está escutando, né? Tá ruim? Você está escutando? Eu não estou escutando o que você está falando. Pode seguir? Então É tá. porque o meu microfone estava silenciado. Enquanto você fala, eu silencio para não ter redundância de som. Tá bom. O som está normal. A imagem está travando, mas toca o barco. E quando... Porque está apagando aqui. Quando apaga, não escuta nada? Não. O som não está tendo problema, não. Então tá bom. Então tá bom. A imagem, de vez em quando, fica congelada. Mas o som, o importante é o som. A nossa figura então tá aqui é simbólica. Então tá bom. Hoje está meio complicado, né? Mas Deus tem misericórdia de nós, né? Deus tem a misericórdia de nós. Então, como eu estava falando, meus irmãos, nós temos que nos assemelhar a essas crianças, né? Então, nós vamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em silêncio a Deus, né? Porque nós vamos lembrar da prece de Carita, bem no final, quer dizer, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem, não é? Então, que imagem que vai refletir? É a imagem de Deus, não é? Que vai refletir em nós. Mas para que nós tenhamos esse coração que para refletir essa imagem, nós temos que ter o coração puro, misericordioso, justo, manso, resignado e humilde. Senão, não tem como nós chegarmos na próxima bem-aventurança, que é: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacífica aqui na Terra, quando esteve aqui conosco. O primeiro deles foi Jesus, né? Jesus foi aquela pessoa pacífica, aquela que pacificava tudo. Quando nós colocamos aquela coroa de espinho nele, ele foi pacífico. Quando nós colocamos para ele carregar aquela cruz, ele foi pacífico. Quando nós o pregamos lá na cruz, ele foi pacífico. Porque tão pacífico que olhou para nós e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, não é? Então, nós vimos que Jesus é esse pacificador. Mas se nós não quisermos falar só de Jesus, vamos ver um Chico Xavier, não é? Um Chico Xavier, que foi um homem pacífico, consolava aquelas mães que buscavam a sua ajuda, buscavam a sua palavra de bondade, de amor, quando ele psicografava aquelas frases, aquelas cartas, e as mães liam aquelas cartas, elas se agarravam àquelas cartas como se elas estivessem abraçando seu próprio filho, e ali ele dizia: mamãe, eu não morri, mamãe, mamãe, eu estou aqui com a vovó, com o vovô, a morte não existe. Então, esse é a pessoa pacífica, bem-aventurados os pacíficos, mas para ter esse coração pacífico, nós temos que ser puros,
misericordioso, justo, manso, resignado e humilde. Senão, não temos esse coração pacífico, né? Então, nós vamos chegar na 8ª bem-aventurança. Bem-aventurados que têm o que sofre perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Meus irmãos, aqui é o ápice da montanha, né? Porque é bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino do céu. Qual será a virtude que Jesus enaltece nesta bem-aventurança? É a caridade, não é? Porque a doutrina espírita, ela prima pela caridade, não é? Fora da caridade, não há salvação. Não é? Então, esta 8ª bem-aventurança, que ela fala, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, e nós vemos aqui, meus irmãos, que todas as vezes que nós queremos fazer alguma coisa de bom, nós somos perseguidos. Todas as vezes que nós queremos fazer algo de bom em nosso próximo, nós somos nós somos taxados de bobo. Ah, você está fazendo isso e tal, está fazendo isso de graça, isso, aquilo e tal, sabe? Então, não pense que você vai fazer caridade e você vai se eximir de comentários maldosos, de comentários que vão te levar para baixo, de comentários para você não aceitar aquilo ou para você largar, não é? Mas nós vemos que Jesus diz assim, todas as vezes que o fizerem a um desses pequeninos, é a mim que está fazendo, não é? Então, todas as vezes que nós fizermos de coração limpo, pacífico, misericordioso, manso, justo e humilde, é a Jesus que nós estamos fazendo, porque Ele está conosco, Ele nos assiste, Ele nos ampara hoje e sempre. E tem uma última, que é a bem-aventurança, ele diz assim, bem-aventurados sereis vós quando forem perseguidos e mentido, disserem toda espécie de calúnia contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa. Então, nós vemos que o que aconteceu, essa bem-aventurança aqui? É uma bem-aventurança de perseguição. Porque nós vemos, quando Jesus mandou os profetas, mandou os seus enviados, e o que fizeram? Todos eles foram maltratados, todos eles foram vilipendiados, todos eles foram rechaçados, não é? Nós vemos que até mesmo os seus seguidores, os seus apóstolos, nenhum deles teve morte normal, só João. João, o evangelista, o apóstolo amado, esse sim, nos fala que morreu com 110, 100, ninguém sabe, né? Mas esse morreu de morte natural. Mas todos eles morreram decapitados. Tiago, irmão de João, o evangelista, ele morreu decapitado quando fazia 7 anos que Jesus havia partido, né? Então, todos eles tiveram morte. Pedro teve a morte de cruz, de cabeça para baixo. Então, nós vemos que foram todos perseguidos. E hoje, meus irmãos, todos nós, de uma maneira ou de outra, temos algum tipo de perseguição, mas também perseguimos o nosso próximo, né? Então, não faça aos outros aquilo que você gostaria que não fizesse a você, né? Então, as bem-aventuranças, então tem mais coisa, mas como já esgotou o tempo e hoje o negócio não está muito bom, né, Walter? Eu vou falar um negócio com você. Vocês que nos assistem são testemunhas oculares da transformação de um homem. Uma coisa que eu nunca tive foi paciência. Eu sempre sofri por ansiedade.
todo este trabalho que a espiritualidade está nos confiando tem me transformado, principalmente a mim, e eu sei que há muitos outros. Eu estou aqui vendo as dificuldades da transmissão, vendo você, de certa forma, apreensiva, e eu estou sereno. Coisa que eu estou, não, a gente fica assim porque, como tem a hora para começar, não é? E deu tudo errado. Não deu nada errado. Mas não deu errado, não, tá tudo bem. A Tá? nossa insistência, gente, é justamente isso. Se nós nos entregamos, se nós desistimos diante das dificuldades, só nos resta a derrota. Se nós persistimos, se nós não nos deixamos abater, a vitória tem um outro sabor, tem um outro paladar. Eu estou falando para vocês. Em outra ocasião, eu estava arrancando o que me resta de cabelo. Hoje não. Eu estou aqui pedindo a Deus, se me restaram, a imagem estava congelada e me restou apenas o som, eu vou aproveitar do som. É isso que a gente tem que saber fazer. Eu estou aqui vendo a sua aflição, daí a sua preocupação, porque a gente quer fazer um trabalho bem feito. Mas é justamente aí na persistência, na paciência, que a gente se eleva. Diante das dificuldades que nós estamos tendo ao vivo para fazer um trabalho bem feito, feliz daquele que olha e consegue saborear a essência. Meus queridos irmãos, vamos passar então ao trabalho da fluidificação das águas. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos, de luz, rogamos a Ti para que fluidifique as nossas águas, depositando nelas o remédio que se faz necessário a cada um de nós, os remédios necessários ao nosso corpo físico, ao nosso corpo material e ao nosso corpo fluídico, a nossa alma, nosso espírito. Que estas águas nos sirvam, Pai, após abençoadas, a nos lavar, a nos limpar das nossas mazelas, imperfeições, dos nossos erros. Que ela nos purifique. E pedimos, Pai, que estas mesmas benesses cheguem a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, esta mesma bênção, esta mesma purificação. Que assim seja. Eu os convido para levarmos os nossos pensamentos e corações a Deus Pai Todo-Poderoso. Deus, Pai de amor, de misericórdia, confia em nós de levarmos das tuas bênçãos, da tua luz, acrescidas das nossas boas energias, a todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, em dificuldades, diante de suas provas. Aqueles que se encontram em desequilíbrio, aqueles que perderam a fé, a esperança, aqueles que se comprazem nas más sintonias, nos maus caminhos. Pai, aqueles que nos procuram rogando auxílio, rogando socorro, aqueles que nos procuram na condição de obsessores, nos cobrando as dívidas pretéritas, os nossos erros.
que possamos abraçar fraternalmente a cada um destes irmãos, levando a eles o reequilíbrio, o reencontro com a fé, o restabelecimento de sua saúde, da sua alegria, levando a estes irmãos, Pai, a oportunidade do esclarecimento, do perdão, a oportunidade do arrependimento. Pedimos por todos aqueles que nos rogam preces, que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece. A todos aqueles que estão enfrentando a pandemia, as crises de saúde, as famílias que estão enfrentando os problemas, aqueles que estão nos frontes, ajudando, cuidando dos irmãos. Rogamos pela espiritualidade amiga, coordenadora, proprietária intelectual deste trabalho que nos permite a condição de trabalho. Pai, neste momento, eu peço a cada um dos meus irmãos que se concentrem em preces, em agradecimentos, enquanto vamos receber cada qual o passe magnético. Deus Todo-Poderoso, nós lhe agradecemos pelas oportunidades, pela confiança e misericórdia que deposita em nós. Agradecemos a nossa irmã Silvia, que se dispôs a nos trazer o Evangelho, o Sermão da Montanha. Lembrando a vocês que amanhã, o Evangelho das 9, tem um convidado, que vai ser a primeira apresentação dele, o Ivan Rodrigues, lá de Uberaba. E lembrando também, domingo agora, nós teremos uma outra novidade, o Evangelho musicado, sim, com o Lucinei, lá do Bezerra de Menezes. No domingo, sem ser esse agora, que Lucinei, no próximo, nós temos um convidado lá de Araxá, o irmão Tadeu, do Hospital Casa do Caminho. E outro convite que eu faço a vocês. Dia 30, quinta-feira, dia 30 de julho, às 20 horas, nós teremos uma palestra. Deixa eu falar para vocês aqui. É com um companheiro nosso lá de Uberaba. Vou falar para vocês o tema aqui direitinho. Eu vou publicar a programação da palestra. Suicídio inconsciente e consciente. Como evitar? A palestra vai ser com o Dr. Fernando Vieira Filho, psicoterapeuta clínico e escritor. Lembrando, dia 30/7, às 20 horas, quinta-feira da semana que vem. Estão todos convidados. E, Silvia, a palavra é sua, se você quiser fazer algum agradecimento, alguma... Eu agradeço Parece que hoje tinha um obsessor aqui, sabe? Mas, enfim, né? Eu só vou deixar uma frase de Jesus, quando ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a cada dia a sua cruz e siga-me, né? Então, essa é a advertência que Jesus nos dá. Mas, muitas vezes, nós queremos ir à frente, mas ele nos fala que nós temos que ir atrás, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele já sabe de tudo, já viveu tudo, já conhece tudo, então veio para nos ensinar. Então, nós temos que segui-lo. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. E você também, Walter, com esse trabalho maravilhoso,
que eu tenho certeza fortalece muitas criaturas que ouve a cada um desses irmãos que vem aí falar, que um fala de um tema, outro fala de outro, algumas vezes dá um problema, mas é assim mesmo, a vida segue, porque a vida sem problemas, sem nada, seria um tédio, né? Então, é isso. A vitória sem concorrência, sem competição. Não tem graça. É isso mesmo. Meus irmãos, vamos fazer para encerrar hoje, então, o nosso trabalho. Primeiro, agradecer a toda a espiritualidade, que, com todos esses percalços, nos manteve a todos em concentração, em fé. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Silvia. Fiquem todos com Deus, que a paz e a luz estejam no coração e na residência de cada um. Tchau. Obrigada. Até amanhã.